Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos louvar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro, na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso de número 10 e 11. Versos de número 10 e 11. Para nós começarmos a meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para meditar junto com a igreja nessa manhã. 1 Pedro 5, 10 e 11 diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Senhor, mais uma vez, nós louvamos o Teu nome e clamamos pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós precisamos compreender pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra, Pai, para, Senhor, vencermos as batalhas desta vida, para chegarmos, Senhor, vitoriosos até o dia da Sua vinda, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta carta, assim como as demais cartas, a segunda e a terceira, a segunda carta de Pedro, melhor dizendo, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Aproximadamente no ano de 60, depois de Cristo. E esta carta, assim como a segunda carta de Pedro, elas levam como tema o sofrimento como cristão. Foi escrita aos cristãos da Ásia Menor, mas ela foi deixada escrita para mim e para você nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela é viva, é uma palavra eterna, é uma palavra que não tem fim. Ela serviu no passado, ela serve para nós hoje, e se o Senhor não vier buscar a sua igreja ainda nesta geração, ela vai continuar sendo viva e eficaz para as gerações vindouras, até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. A palavra que nós lemos, estes 2 versos que nós acabamos de ler, diz da seguinte forma: que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nós podemos tirar desses 2 versos que nós acabamos de ler, vários ensinamentos para as nossas vidas. O primeiro ensinamento que nós tiramos aqui é que este Deus, como já foi falado nessa manhã, e se você estava na escola bíblica dominical, eu tenho certeza que foi falado em cada uma das salas de aula,
como já foi falado aqui desde a abertura deste culto. O Deus que nós servimos é um Deus de toda a graça. Graça significa um favor que nós não merecíamos, algo que nós não merecíamos. Isso revela a mim e a você que se nós estamos aqui hoje, estamos pela misericórdia de Deus, estamos pela graça de Deus, porque nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor, Ele nos alcançou, e com a sua grande graça, com o seu grande amor, com a sua misericórdia, Ele nos resgatou e nos trouxe até aqui. Isso significa graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não fizemos e não temos condição de fazer nada para estar aqui, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcançou. Este é um Deus de toda a graça. Um Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Isso nos revela que a glória do Senhor, e a palavra do Senhor diz, e nós por muitas vezes já lemos e já fomos ministrados a esta palavra, que a tribulação, os momentos que nós vivemos de tribulação, de angústia, de sofrimento neste mundo, não podem ser comparados à glória que nos aguarda na Jerusalém celestial. Nós não temos como comparar o gozo, a alegria, o prazer que está sendo preparado e que nos aguarda nas mansões celestiais, na vida eterna com Cristo, aos momentos de sofrimento, de lutas e provações que nós passamos nesta vida. Diz que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus foi por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, foi por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que Ele nos chamou à sua glória, a glória de Cristo, eterna, reservada para mim e para você. Este Deus, depois de havermos padecido um pouco, e mais uma vez, isto revela a nós, que tudo aquilo que nós passamos nesta vida, é muito pouco, perto daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. É verdade, nós vivemos num mundo corrupto, nós vivemos num mundo de maldade, nós vivemos num mundo onde já foi falado aqui também nesta manhã, de catástrofes todos os dias, ao abrirmos os jornais. Hoje a informação ela chega numa velocidade muito rápida, a informação ela é globalizada, ou seja, não importa onde nós estamos, nós temos notícias de todo o mundo. O mundo nos mostra, e todos os dias ao abrirmos os jornais, a internet, vemos catástrofes, vemos sobre pestes, sobre enfermidades que são descobertas a cada dia. Este é o mundo que nós vivemos, um mundo aonde a ganância, aonde o orgulho, aonde a vaidade, ela impera e as pessoas passam por cima umas das outras, querendo conquistar e querendo possuir mais status, mais dinheiro, uma condição social que demonstre que eu sou melhor ou sou maior do que o outro. Este é o mundo que nós vivemos, e por vivermos em um mundo desta natureza e desta forma, nós padecemos, nós sofremos, nós somos afligidos, nós somos angustiados, nós somos colocados à prova a todo instante. O nosso físico padece, as nossas emoções, a nossa alma, os nossos sentimentos são colocados à prova, como se fosse necessário
termos nervos de aço, termos sentimentos à prova de qualquer situação, então nós padecemos. Mas a palavra do Senhor diz que isto tudo é muito pouco. Depois de havermos padecido um pouco, diz que o próprio Deus, Ele mesmo, nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá. Aperfeiçoar significa nos fazer perfeitos. Neste mundo, a palavra diz que nós temos que buscar a estatura de varões perfeitos. Mas nós sabemos que neste mundo só existiu e só vai existir um perfeito, que é Jesus Cristo. Nele não há pecado. Nele não houve e não há pecado. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Mas a palavra do Senhor nos diz nesta manhã que depois de havermos padecido um pouquinho, e esta natureza pecaminosa nos leva a sermos imperfeitos. Depois de havermos padecido um pouco, o próprio Deus nos fará perfeitos. Ele nos aperfeiçoará. Hoje nós somos imperfeitos, mas o reino de glória, a glória do Senhor sobre as nossas vidas, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a bondade e a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, depois de padecermos as coisas deste mundo, nos fará alcançarmos estatura de varão, de homem, de mulher, perfeitos, segundo a vontade de Deus. Mas não é só isso. Diz que depois de havermos padecido neste mundo, o próprio Deus nos confirmará. Significa que hoje nós ainda não somos aprovados. Nós padecemos porque nós estamos sendo provados. Nós padecemos porque o Senhor quer ver em mim e você fidelidade. Ele quer ver aonde está colocada a nossa confiança, aonde está colocada a nossa fé. Mas diz que depois de padecermos um pouco, Ele mesmo nos aprovará. Vencendo este mundo, vencendo as dificuldades e as provações que nos são colocadas, diz que o Senhor nos confirmará, ou seja, Ele mesmo nos aprovará. E vencendo este mundo, nós seremos aprovados. Seremos aprovados para viver a glória do Senhor, para viver e receber a glória do Senhor. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele mesmo nos confirmará. Mas diz mais ainda, diz que depois de padecermos um pouquinho, porque isso não pode ser comparado com aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, na sua eterna glória. Diz que depois de padecermos um pouquinho, Ele mesmo nos fortificará. Fortificar significa reforçar. Fortificar significa nos fazer fortes. A fraqueza que hoje está em nossas vidas pela natureza pecaminosa, depois de padecermos um pouquinho, diz que o próprio Deus, Ele nos fará fortes.
vigorosos, reforçados, fortificados nele. A glória do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, fará com que nós não mais sejamos vencidos pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas angústias desta vida, mas nós seremos fortificados, reforçados. O Senhor nos fará fortes nele, para a glória e louvor do seu nome. É a glória do Senhor. Hoje, nós somos fracos. Vem o abatimento, vem a tristeza, vem a dor. Com a dor vem o desânimo, com a dor vem a angústia, com a dor vem a aflição. São coisas desta vida. São coisas que hoje eu passo, você passa, nós passamos. Mas o Senhor diz que depois de havermos passado um pouquinho por isso, existe uma glória eterna, existe um gozo eterno, existe uma vida eterna, existe um porvir eterno, um futuro eterno que não terá fim, aonde Ele mesmo, depois de nos tornar perfeitos, depois de nos aprovar, Ele nos fortificará. Mas não é só aí. Ele diz ainda que o Senhor nos fortalecerá. Hoje, nós passamos por dificuldades. E essas dificuldades que nós passamos, estes momentos difíceis que nós passamos, nos faz sermos inconstantes. Ora, estamos com a nossa fé totalmente firmada no Senhor. Mas basta vir o vento, basta vir a dificuldade, isso nos faz inconstantes. E nós já não temos mais a mesma fé, nós já não temos mais a mesma certeza, nós já não temos mais a mesma confiança. Um dia nós estamos pulando, estamos carregando 10 nas nossas costas com a nossa confiança, e no dia seguinte nós já precisamos ser levantados por alguém, nós já precisamos ser levantados pelo Senhor, porque somos inconstantes. Mas a palavra do Senhor nos diz que depois de havermos passado um pouquinho por este momento, depois de havermos padecido um pouco, existe uma vida eterna, existe uma glória eterna, existe um porvir eterno, um momento eterno que o Senhor tem preparado para mim e para você, aonde Ele nos fortalecerá. Ou seja, não haverá mais inconstância, nós estaremos sempre firmes na fé em Cristo Jesus, louvando, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. O Senhor nos tornará mais forte, nos tornará mais firmes, e nós estaremos firmes na presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. O verso de número 11 diz que isso tudo é motivo, isso tudo é razão para eu e você estarmos aqui nessa manhã. Isso tudo é razão para que você abra a sua boca nesta manhã, abra a sua boca nesta tarde, abra a sua boca nesta noite, abra a sua boca durante a semana e todos os dias e todas as horas, em todo momento. A Ele seja dado glória, a Ele seja dado e reconhecido todo o poder para todos sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós servimos. Mas se nós abrirmos a palavra do Senhor no começo deste capítulo, e eu peço que você volte alguns versículos antes, para nós lermos. E aprendermos algo do Senhor para a nossa vida. Porque são bênçãos do Senhor preparadas para mim e para você.
E o Senhor, através da vida do apóstolo Pedro, escreve esta carta aos cristãos, a mim e a você. Mas o capítulo 5, especificamente, ele começa dizendo aos presbíteros, aos anciãos. Mas, em um momento, no verso de número 5, ele fala também aos jovens. E depois ele começa a dizer a todos. E diz assim o verso de número 5 do capítulo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. E aí, ele diz, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero compartilhar com você algumas orientações do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã, para nós vencermos este pouquinho de tempo de aflição que o Senhor tem permitido eu e você passarmos, e temos que glorificar ao nome do Senhor, porque a sua graça nos alcançou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, e porque Ele mesmo tem nos fortalecido. Mas o Senhor tem orientação para as nossas vidas, para vencermos este pouquinho de tempo e alcançarmos a glória eterna que Ele tem reservado para mim e para você. E no verso de número 5, ele diz, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. O primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês, e está escrito para ensino da minha e da sua vida, nesta manhã, é que nós devemos ser sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade. O Senhor espera isso de mim e de você. O Senhor espera que eu e você sejamos uns aos outros sujeitos e uns aos outros demonstremos humildade. Nós precisamos, cumprindo o mandamento do Senhor, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é mandamento do Senhor para as nossas vidas. Sermos sujeitos, sermos submissos uns aos outros, tratarmos uns aos outros com humildade e não com soberba. Nós temos que tratar uns aos outros como sendo iguais. Estávamos na escola bíblica dominical e lemos ali em Filipenses, aonde diz que a vossa amabilidade ou a vossa equidade seja notória uns aos outros. Nós temos que ser uns para com os outros amáveis, temos que ter um tratamento igual uns para com os outros, porque o Senhor nos vê dessa maneira. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Não existem diferenças, não existe branco, não existe preto, não existe rico, não existe pobre, não existe baixo, não existe alto, não existe inteligente ou o mais inteligente, o mais sábio e o menos sábio. Não existe o culto, o menos culto. Nós, diante de Deus, somos iguais e temos que tratar uns aos outros de maneira iguais. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero para a minha vida, eu não posso desejar e eu não posso fazer ao meu irmão. Mas aquilo que eu quero receber, eu tenho que praticar para com o meu irmão. Nós precisamos aprender que o Senhor resiste àquele que age com soberba. Isso significa, o Senhor não se agrada daquele que trata o outro com indiferença, daquele que age
indiferente ao seu irmão, daquele que não sabe estender a mão, daquele que não sabe dar uma palavra de conforto, daquele que não sabe dar uma palavra de consolo, daquele que no momento de necessidade não consegue olhar para o seu irmão e vendo a necessidade do seu irmão, mesmo tendo pouco, dividir o pouco que o Senhor tem dado. Nós precisamos tratar uns aos outros com submissão, com amor, igualmente uns aos outros. Nós temos que tratar com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aquele que age com humildade, o Senhor derrama da sua graça. O Senhor derrama da sua graça. O Senhor dá graça aos humildes. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, verso de número 10, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É a honra que eu espero receber, é a que eu tenho que dar ao meu irmão. É como eu tenho que honrar ao meu irmão. Aquilo que eu espero receber como honra, eu preciso honrar ao meu irmão. Amai-vos cordialmente, com cordialidade, uns aos outros. Ainda em Efésios, capítulo de número 5, verso 20 e 21, diz: dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O Senhor espera isso da minha e da sua vida. É um pouquinho de tempo que nós padecemos, mas existe uma glória eterna preparada. Nós precisamos vencer este tempo de dificuldade. Nós precisamos vencer este tempo de luta. Nós precisamos vencer este tempo de aflição. E o Senhor nos ensina nesta manhã: sujeitai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sede humilde uns para com os outros, praticai o amor uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aquele que agir dessa forma, aquele que agir com humildade, vai alcançar a graça do Senhor para chegar até o fim. Verso de número 6. O Senhor continua ensinando a mim e a você. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que o Senhor diz para mim e para você neste verso? Ele acabou de dizer assim: sede humildes uns para com os outros. Aí no verso de número 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que o Senhor diz? Ele reforça mais uma vez que nós não temos condição em nós mesmos. Nós precisamos estar debaixo das mãos de Deus para encontrar força e agir como o Senhor quer. Nós precisamos da força que vem do alto. Nós precisamos da ajuda que vem do Senhor. Nós precisamos dele para agirmos segundo a sua vontade. Nós em nós mesmos não temos condição e forças para agirmos como o Senhor nos manda. Nós precisamos nos humilhar debaixo das mãos do Senhor e dizer: Senhor, me capacita. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, eu não sou nada. Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não posso
cumprir esta palavra, eu não posso cumprir esta vontade. Senhor, se não for o Senhor, eu não vou conseguir vencer este pouco tempo que o Senhor tem me dado para eu ser aprovado, mas eu preciso da força que vem de Ti. Senhor, com as suas mãos fortes, com as suas mãos poderosas, com as suas mãos de amor, me sustenta, me capacita, me fortalece, me ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. De nós mesmos nós não temos condições para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Mas a palavra do Senhor diz que se nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos do nosso Deus, no seu tempo, no tempo dele, na hora que ele já tem determinado, nós seremos exaltados. Nós seremos exaltados. A eterna glória que o Senhor tem preparado para mim e para você. Um dia nós vamos viver, um dia nós vamos gozar, um dia nós vamos receber. O Senhor tem dito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não existe condição em nós, irmãos. Não existe condição em nós. Não adianta nos vangloriarmos, dizer: eu faço, eu posso, eu tenho. Tudo o que nós fazemos, nós temos que dizer: o Senhor tem me dado condição, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me dado força, o Senhor, porque é o Senhor nas nossas vidas. Mas no tempo certo, nós viveremos tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. No tempo certo, Ele nos exaltará. Não adianta esperarmos exaltação nessa terra. Não adianta esperarmos reconhecimento nessa terra. Não adianta querermos reconhecimento humano. Nós precisamos buscar capacidade e forças no Senhor para alcançarmos a exaltação que vem do nosso Deus. É a glória que Ele tem preparado para as nossas vidas. Verso de número 7. Ele continua dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Perceba que o Senhor nos dá orientações, mas Ele mesmo dá a resposta. Ele mesmo dá o que temos que fazer. Em todos estes versos que nós estamos lendo, Ele nos dá o que nós temos que fazer e Ele nos diz como fazer. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como? Porque Ele tem cuidado de vós. É isso. Nós precisamos entender, e mais do que entender, nós precisamos confiar nisso. Os momentos de luta, os momentos de aflição, os momentos de angústia, os momentos de adversidades vêm. Isso faz com que gere ansiedade nos nossos corações. As coisas precisam acontecer, as coisas têm que acontecer, as coisas precisam mudar, mas quando vai mudar? Será que vai ser amanhã? Será? E vem a ansiedade. Mas a palavra do Senhor diz para nós lançarmos. Isso significa jogue, lance. Não diz nem para soltar, porque soltar seria simplesmente abrir as mãos. Diz para você lançar, arremessar. Lance sobre Ele esta ansiedade nessa manhã. Lance sobre o Senhor
esta ansiedade, esta preocupação que está te afligindo, que está tirando a sua paz, que está tirando as suas noites de sono, que está te trazendo enfermidades, angústias, provações. Lance a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. É só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho, é só um pedacinho, é pouco tempo, esta aflição. Mas o Senhor, que nos ama, quer nos ver aprovados, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos confirmar, Ele quer nos fortificar, Ele quer nos fortalecer. Então Ele diz assim: eu quero que você vença. Lance a sua aflição, lance a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado da sua vida. O Senhor tem cuidado da sua vida. Não pense que Ele não contempla a sua situação. Ele sabe da sua situação, Ele sabe da minha situação, e nessa manhã, Ele diz para mim, Ele diz para você: lance a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado da sua vida. A palavra do Senhor, no Evangelho, segundo Mateus, capítulo de número 6, no verso 25, uma passagem bastante conhecida, mas diz: por isso vos digo, o próprio Mestre, dizendo a mim e a você, não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha de onde o Senhor te tirou, olha o seu estado, olha como você estava, olha o que o Senhor fez na sua vida. Agora, diga para você mesmo se existe necessidade de estar preocupado com coisas, de estar preocupado com o que comer, de estar preocupado com o que vestir. Olhe para aquilo que o Senhor fez na sua vida, como Ele transformou a sua vida, a situação em que você estava e como você está hoje. Não era para você estar mais vivo, era para você estar morto, mas o Senhor te deu não apenas mais uma vida nessa terra, o Senhor não apenas conservou em vida nessa terra, mas o Senhor te deu uma vida eterna. Isso não é muito maior do que a sua preocupação? Isso é muito maior do que as nossas preocupações. Descansa no Senhor, lance a sua ansiedade aos pés de Cristo, nesta manhã, porque o Senhor tem cuidado de você. Verso de número 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que o Senhor ensina para nós. Sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. O Senhor está dizendo para você nessa manhã. O tempo de sofrimento é pequeno. O tempo de provação é pequeno. O tempo de luta é pequeno. O tempo de angústia é pequeno. O Senhor quer nos aprovar. Quando vem a aflição, quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem a enfermidade, e em todo o tempo,
A palavra do Senhor diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe quem é que ele pode tragar? É aquele que murmura contra Deus, é aquele que blasfema contra Deus, é aquele que reclama, é aquele que dá brecha, é aquele que não confia, é aquele que abre a sua guarda e não entende o momento de provação que está passando e não consegue compreender que mesmo em meio à luta, às adversidades, o Senhor está com ele. O Senhor está junto dele. O Senhor está sustentando. O Senhor está fortalecendo. E depois deste pouco tempo, a vitória virá. O Senhor diz para mim e para você: vigiai. Vigiai, esteja com os seus olhos bem abertos. Não durma, não cochile, não vacile. Sede sóbrios. Fique com os seus olhos bem abertos. Esteja com os seus ouvidos bem atentos. Esteja com a sua mente e o seu coração voltado para Cristo, voltado para o Mestre, voltado para as coisas que são do alto. Porque o diabo está bramando ao seu redor, buscando como um leão roubar aquilo que o Senhor tem preparado para você, a vida eterna de glória. As lutas vêm, as dificuldades vêm, os momentos difíceis vêm, nós não podemos vacilar. O Senhor nos dá a orientação para vencermos estes momentos. Vigiai, sede sóbrios. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versos 34 em diante, diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ah, pastor, mas as coisas estão tão difíceis. Eu preciso trabalhar muito mais agora. E aí, um turno de trabalho já não é mais suficiente. E aí vem o segundo turno. E depois do segundo turno, vem um serviço extra. E aí, com o serviço extra, já não há mais tempo para orar. Já não há mais tempo para meditar. Já não há mais tempo para ir à casa do Senhor. Ah, pastor, mas a luta é tão grande, eu estou tão desanimado. Por favor, venha à minha casa para orar. Venha à minha casa. O pastor vai, mas o Senhor está dizendo: vigiai. É momento de buscar ao Senhor, é momento de se levantar, é momento de ir à casa do Senhor. É momento de dobrar os joelhos, é momento de clamar, é momento de buscar. Alguns dizem assim: as coisas estão difíceis, o desemprego bateu a porta. É o momento em que eu tenho mais tempo ainda para dobrar meus joelhos, para orar, para buscar, para clamar. E outros dizem: eu não estou tendo tempo, porque as preocupações são tantas. A busca se torna tão intensa, e corre de um lado, e corre do outro, e vai para o outro lado, e se esquece de dobrar os joelhos, e se esquece de clamar, e se esquece de ir à casa do Senhor buscar. Mas é o momento que o Senhor diz para mim e para você: vigiai, sede sóbrio, vigiai,
sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao vosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Verso de número 9, ele diz assim: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resisti firmes na fé. Por quê, pastor? Por que iria eu continuar firme? Se durante tantos anos eu tenho buscado ao Senhor, e agora olha só a minha situação. Olha só o que eu estou passando. O que adiantou? O que adiantou eu ter permanecido tantos anos crente? O que adiantou? O Senhor diz para mim e para você: resisti firmes na fé. Não é algo fácil. Se fosse fácil, o Senhor não teria escrito dessa forma: resisti. Se fosse algo fácil, Ele não teria dito para resistir. É algo difícil. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor e coloca nas nossas mentes e lança setas, dardos, flechas do maligno, vem à nossa vida. Mas o Senhor diz: resiste firme, fica firme. Isso não é. Se é para consolo, não é só você que passa por essa situação. Todos nós passamos. Todos nós passamos. E o Senhor permite passarmos, porque Ele quer, depois desse tempo, nos aperfeiçoar, nos confirmar, nos fortificar, nos fortalecer. Ele quer que você viva a eterna glória que em Cristo Jesus Ele nos concedeu. Mas Ele diz: fica firme, resiste, combate, luta, fica firme na fé. Efésios capítulo de número 6, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Leia lá depois na sua casa o capítulo de número 6 de Efésios. Veja quais são as armaduras de Deus. Quais são as armas que compõem a armadura de Deus? Vista-se da armadura de Deus. Resistir firmes na fé. Tiago capítulo 4, verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Atos capítulo 14, verso 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que importa para você? O que tem mais valor para a sua vida? Importa entrar no reino de Deus. Importa receber a glória que está preparada para aqueles que vencerem. Isso é o que importa. No livro de Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, o Senhor diz da seguinte forma: tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo moldados, como um vaso nas mãos do oleiro. O Senhor trabalha nas nossas vidas
como o oleiro trabalha com o barro. Ele tem nos moldado, Ele tem nos forjado, Ele tem nos aperfeiçoado para algo muito maior, para algo eterno. Sabe como que o escritor, o apóstolo Pedro, ele trata os cristãos na sua carta? Ele trata como estrangeiros em uma terra estranha. É assim que o Senhor trata a mim e a você nessa terra, como estrangeiros nessa terra. É assim que o Senhor nos trata. Nós não somos daqui. O Senhor tem preparado uma terra aonde Ele quer nos levar, e nós viveremos eternamente. Mas para isso nós precisamos vencer. Os momentos são difíceis, os momentos são de luta, os momentos são de aflições, mas o Senhor quer fazer de mim e de você mais do que vencedores. Fique em pé em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração através dessa palavra.